Fala pessoal, vamos de administração financeira e orçamentária. Para a Polícia Penal, você que está se preparando para a Polícia Penal, esse conteúdo apareceu aí no seu edital como planejamento público. Planejamento público. Nós vamos estudar os 3 instrumentos de planejamento público. Nós vamos já ver quais são esses instrumentos. Faço questão de mencionar que o conteúdo de planejamento público cobrado no seu edital pela Banca no CEP não está de grande complexidade. Precisa somente do seu cuidado, da sua atenção, para que você, quando se deparar com a questão, não se confunda e marque a alternativa correta. O principal é você colocar na mente ou na sua cabeça o seguinte: planejamento público, ele se confunde no seu edital com o orçamento público. Nós vamos falar sobre orçamento público. Nós vamos falar sobre os instrumentos, os elementos que compõem esse orçamento. O orçamento público, ele prevê receitas e fixa despesas. Então, eu já quero que você saia um pouco dessa seara da administração pública e vai aí para sua casa. Ou vá aí para sua carteira. Vá aí para sua conta digital. O que é um orçamento? O orçamento é quando você faz um comparativo entre o que entra de recursos e o que sai. Ponto. Na administração pública, nós vamos também fazer essa mesma comparação. Nós vamos também trabalhar com esses elementos. Só que para a sua questão, você tem que levar os seguintes termos, as seguintes terminologias. As receitas, elas são previstas. Previsão de receitas vai estar lá na sua prova. Se eu fosse você, anotava. As receitas são previstas e as despesas são fixadas. Então, já de início aqui, já copia isso, porque isso aqui já é um bizu. E cai na prova. Como que cai? A banca, geralmente, ela troca os termos. Ela vai dizer que a receita é fixada e que a despesa é prevista. Não. O que é fixado são as despesas. Fixados é porque as despesas elas têm que estar bem discriminadas. A administração pública não vai gastar dinheiro à toa, não. E mesmo que o gestor consiga, de alguma forma, ficar com uma pontinha desse dinheiro, não estou dizendo quem, só estou imaginando, isso não acontece não. Mas mesmo assim, essa despesa tem que estar descrita, tem que estar discriminada, tem que estar fixada. A despesa. A receita, tem como a gente saber o quanto que vai entrar? Tem como a gente prever. Tem como a gente imaginar. Então, a receita, ela é prevista. Então, isso vai estar na sua prova, isso pode estar na sua questão, e você já tem essa informação já no começo dessa aula. O orçamento de vocês, o orçamento de vocês, ele é fixo? Ele é estático? Vamos lá, eu vou por mim. Eu sei, eu sou funcionário público. Hoje eu sou guarda municipal no município aqui do Maranhão. E eu sei o quanto que vai entrar. Vai entrar na minha conta bancária, atrelado ao funcionalismo público, um valor determinado. Aquele valor ele já está previsto. Né? Só que na administração pública, nem sempre o que vai entrar é certo. Porque, por exemplo, é para entrar um imposto de uma empresa privada, só que existe sonegação de impostos. E o empreendedor ele sonega impostos. E eu não estou falando só de um, estou falando de vários. Então, o Estado, quando eu falo Estado, é como um todo, ele já tem que estar prevendo essa situação de escassez de recursos. Então, não tem como o orçamento ele ser estático. Não tem como o orçamento ser um documento engessado, fixo. Ele tem que ser flexível, ele tem que ser dinâmico, ele tem que se adequar à situação. Então, o orçamento público, anota, porque isso cai em prova. O orçamento público, ele é um instrumento dinâmico e flexível. Entendido? Vamos lá, vamos partir agora do conceito. Anota aí o conceito. Anota o conceito. Você aprende também anotando. O orçamento é o ato que contém a aprovação prévia das receitas
e despesas para um determinado período. Professor, qual é esse período? Calma. Professor, aprovação. Quem que aprova? Calma. Quem que cria? Calma, calma. Cada um no seu quadrado, cada um em seu tempo. Vamos lá. Quais são os 3 instrumentos do orçamento público? Desse planejamento público que está aí no seu edital? O próprio edital já responde. PPA, LDO e LOA. PPA, LDO e LOA. PPA, Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA, Lei Orçamentária Anual. Tá bom? Então anota aí. Importante. O Brasil adota o sistema misto de orçamento público. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o Poder Executivo ele vai instituir, ele vai criar, ele vai elaborar esses instrumentos. Então é o Poder Executivo que vai fazer uma PPA, é o Poder Executivo que vai fazer uma LDO, é o Poder Executivo que vai fazer a LOA. Mas é o Poder Executivo só da União? Não. Vai ter um PPA da União, vai ter um PPA do Estado e vai ter um PPA de cada um dos municípios do Brasil. Todos os municípios têm que ter a sua LOA. Todos os municípios têm que ter a sua LDO. Todos os municípios têm que ter o seu PPA. Vamos lá. Professor, qual a relação que existe entre esses 3 instrumentos? A LDO, a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela vai ficar lá no topo dessa pirâmide. Vai ficar aqui no topo. Ó. Por quê? Porque ela não é que ela seja menor, mas o escopo de atuação dela é menor. Ela vai atuar de forma operacional. E isso cai também bastante em prova. A LOA, ela vai atuar de forma operacional. A LDO vai ficar no meio do funil aí, ela atua no planejamento tático. Ela vai atuar de forma tática. Nós vamos ver, calma, cada um, nós vamos ver de forma mais específica. Tá bom? E o PPA de forma estratégica. O que as bancas estão fazendo? Elas invertem. Ela vai dizer que o LDO é um instrumento de planejamento estratégico. Ela vai dizer que a LOA é um instrumento de planejamento tático. Então você tem que colocar e tem que gravar isso aí na sua mente. Tem que gravar. Tem que memorizar. Memoriza o triângulo aí, memoriza a pirâmide, perdão. E aí você já leva isso aí para a sua prova. Com base nessas informações, a gente já pode passar para o próximo conteúdo. Mas só para reforçar. O PPA ele vai atuar no planejamento. A LDO ela vai orientar, certo? E a LOA ela vai executar. Nós vamos terminar por aqui esse vídeo e na próxima aula a gente vai entrar especificamente no plano plurianual e as suas características, tá bom? Se você gostou dessa aula, curte e se inscreve nesse canal que nós vamos continuar postando conteúdo de planejamento público para a prova da Polícia Penal do Piauí.